No dia 9 de maio, pelas 21h30, a Companhia de Teatro do Algarve abriu as portas ao Dia da Europa. Convidou 4 deputados europeus para falarem sobre a Europa dos dias de hoje e do seu presumível futuro, debatendo com o público os seus pontos de vista. Por exigência da União Europeia, que este valor passou para 100 mil euros, portanto, aumentando para uma faixa em que muitas famílias... A sessão caracterizou-se pelo diálogo tranquilo. O hino da alegria, em versão rock, foi recebido de pé e foi o mote inicial da conversa que teve a centralidade na cultura. No papel de moderador esteve o ator e diretor da ATA, Luís Vicente. Que é nós, fazedores de teatro, ficarmos munidos de conhecimento que nos permita fazer o nosso trabalho da maneira como nós entendemos que o devemos fazer. E como é que nós entendemos que devemos fazer o nosso trabalho? Do nosso ponto de vista, sendo o teatro a mais humana das artes, é assim que se diz, a nossa função não é só no exercício do nosso trabalho, não é só convocar o teatro para uma relação de esclarecimento, de revelação, é também convocar para uma relação de transformação. E nesse sentido, estas conversas que aqui temos são muito importantes para nós, mas também, obviamente, que as queremos partilhar com o público, porque o público participa deste processo. Não há teatro sem público. O teatro sem público são uns exercícios, podem ser uns exercícios diante do espelho. E, portanto, confrontamos-nos com a nossa própria umbilicalidade e daí não sabíamos. Mas é importante partilharmos isto tudo com o público. E por isso mesmo é que estas sessões acontecem. Jorge Campos, conhecido deputado, representou o Bloco de Esquerda e partilhou algumas das suas experiências no cinema documental. Estudei muito o cinema dos anos 30 e dos anos 40. A história não se repete. Mas aquilo a que hoje assistimos, em muitos aspectos, tem demasiadas semelhanças, para o meu gosto, com aquilo que nessa altura se passou. Não será, o que aí vem não será exatamente a mesma coisa. Seguramente que a Europa, esta Europa, seguramente que tem mecanismos de sobressalto que lhe permitirão reagir. Mas, enquanto a Europa disser uma coisa e fizer outra, se manifestar a favor dos refugiados, mas depois continuar a vender armas, como acontece, por exemplo, com a França, que vende armas, por exemplo, à Síria, e outros países europeus que vendem armas a todos aqueles países. Enquanto houver um movimento de ocupação, como houve, por exemplo, no Iraque, enquanto houver a possibilidade de destruir um país, como aconteceu com a Líbia, enquanto houver a possibilidade de desarticular por absoluto, ou em absoluto, vastíssimas regiões do globo, e em particular essas regiões do Médio Oriente, e a Europa tem responsabilidades nisso, certamente que teremos momentos de um grande desassossego. Muitos assuntos foram colocados em discussão, como a corrupção, os refugiados, a falta de verbas de apoio às artes e o estado atual do país. Miguel Tiago, voz comunista, partilhou de uma opinião mais vincada sobre o conceito de Europa. Portanto, isso são estáveis, isso nós temos que os salvar, e se nós temos feito este esforço todo, coloca-se esta questão: porque é que eles faliram? Pronto, se o problema é nosso, então todos pagamos a falência dos bancos. Mas nós temos escalpelizado, e o Parlamento Português tem tido um trabalho notável, de todos os grupos parlamentares, enfim, com azimutos diferentes da sua intervenção, mas de todos os grupos parlamentares, de estudo da banca por dentro. E temos identificado todos os métodos pelos quais os bancos vão à falência. E em nenhum deles está uma responsabilidade do povo português. Em nenhum.
Eles financiavam-se a si próprios, eles enganavam as pessoas vendendo dívida falsa, eles punham o dinheiro todo nos offshores, eles distribuíam dividendos que não existiam, ou seja, falsificavam lucros para dar lucros aos seus acionistas, quando na verdade esses lucros não existiam. Por exemplo, o BES, entre 92, que foi desde que o Cavaco entregou novamente à família Espírito Santo, desde 92 até 2008, que foi até a altura em que distribuiu dividendos, distribuiu 4 mil milhões em dividendos. E quando nós fomos ver o banco tinha um buraco de 8,6 mil milhões. O grupo económico tinha um buraco de 8,6 mil milhões. Ou seja, mesmo que eles não tivessem distribuído lucros, o banco mesmo assim tinha buraco. E eles andaram a distribuir lucros que não existiam. Quando foi preciso garantir os depósitos às pessoas, a nossa poupança, fomos lá e, isto afinal é um buraco. Alguém tem que cá meter. Quem é que meteu? Os assaltados. Portanto, os ladrões estão dentro da banca, assaltam os nossos depósitos e nós temos que compensar os nossos depósitos com o nosso dinheiro. Portanto, somos roubados uma vez pelo banco e outra vez pelo Estado, que vem dizer assim, temos que lá meter o dinheiro que os outros roubaram. Portanto, isto é a arquitetura da União Europeia. É assim que funciona. E pronto, se queremos mais Europa, e nós temos percebido, inclusivamente na comissão do Banif, que o facto de existir uma união bancária tem dificultado muito. Por exemplo, o nosso país não consegue, Portugal, não consegue obter um único esclarecimento do Banco Central Europeu sobre o Banif. Dizem que é sigilo bancário. Dizem que não estão obrigados a responder aos parlamentos europeus, aos parlamentos nacionais, só respondem ao Parlamento Europeu. Mas eis que um deputado do PCP perguntou, através do Parlamento Europeu, as mesmas coisas ao Banco Central Europeu. Ao que o Banco Central Europeu responde, nós não temos nada que responder sobre isso. Pois, eles não são eleitos. Não dependem de ninguém. Portanto, é uma nova ditadura de cúpulas financeiras que não são escrutinadas, nem eleitas, nem se candidatam, nem nada. Não é? E o problema disto é este. É que se eles representassem o interesse público, podíamos ver então como é que vamos fazer para garantir que eles passam a fazer as coisas de acordo com as necessidades das populações. O socialista João Soares contextualizou do ponto de vista histórico e político a Europa, referindo o seu nascimento dos escombros, o seu progresso e a sua importância como projeto de paz. Em termos de Europa e do mundo, foi talvez o mais revolucionário, mais audaz dos projetos que nós conhecemos no mundo, e isto é uma concessão aqui ao Miguel Tiago, desde a Revolução Soviética de 1917 na Rússia. Eu acho que é um projeto fundamentalmente de paz, como aliás o Luís Vicente disse na sua intervenção inicial. Na Europa houve 2 guerras mundiais que iniciaram na Europa e que se tornaram guerras mundiais, sobretudo a Segunda Grande Guerra, e que é um projeto que nasce dos escombros em que as ditaduras nazifascistas deixaram a Europa, e nomeadamente a Alemanha. O Miguel Tiago estava a dizer que estamos a celebrar no dia 9 de maio, é verdade, a paz na Europa, porque é a capitulação das forças nazifascistas e a assinatura nos arredores de Berlim pelo Feldmarschall Keitel, que era o homem mandatado pelo Dönitz, que é o sucessor do Hitler, designado pelo próprio Hitler, da capitulação sem condições das forças hitlerianas, que aliás tinha sido assinada na véspera ou na antevéspera em Reims, na França, com a presença também de um general soviético, de um general americano, de um general britânico. Foi, aliás, assinada, salvo erro, em Reims, no quartel-general do Eisenhower, que era o comandante das forças americanas. Lá chamaram um francês à pressa, porque ainda por cima era uma cidade francesa, e depois, no dia seguinte, porque o general soviético tinha estado em Reims, não tinha um mandato expresso do Stalin, isto é o que é rigoroso do ponto de vista histórico, nos arredores de Berlim assinaram, para valer a partir das 11h30 hora de Berlim, a capitulação das forças nazifascistas. E foi o Keitel que assinou isso. Só que como havia uma diferença horária de 2 horas entre a hora de Berlim e a hora de Moscovo, a capitulação das forças nazifascistas valeu em Moscovo à 1h05 do dia seguinte, dia 9. Portanto, os soviéticos celebraram sempre o fim da guerra a 9 e os ocidentais celebraram o fim da guerra a 8 por estas razões de disparidade de fusos horários. A vitória sobre as forças nazifascistas, também é injusto dizer, como disse Miguel Tiago, foi só
do Exército Vermelho. O Exército Vermelho capturou Berlim e levou ao suicídio do Hitler e à rendição das forças alemãs em Berlim. Mas houve guerra dos dois lados. E os aliados ocidentais, e nomeadamente os americanos e os canadianos, que não tinham sido atingidos pela guerra, os americanos sim, por causa do ataque japonês a Pearl Harbor, numa outra perspectiva, mas os americanos e os britânicos e os canadianos e todos os outros aliados ocidentais morreram como tordos no desembarque na Normandia e depois até avançarem até dentro do território alemão. Portanto, houve um conjunto, houve uma aliança entre as forças anti-nazis e antifascistas, foi constituída pela União Soviética, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos, e é inexato do ponto de vista histórico estar a dizer que foram só os soviéticos que deram um contributo absolutamente notável do ponto de vista militar. Também podemos discutir isso. Então temos que voltar também depois ao Pacto de Ribbentrop-Molotov, mas a última coisa que eu quero é ter desavenças com o Miguel, porque eu acho que nós estamos, além do mais, estamos aqui a construir uma solução política que é particularmente interessante e renovadora em relação à Europa. E eu acho que a Europa, é preciso reconhecer que a Europa representou, e o projeto da União Europeia, que começa com a declaração do Schuman, também no 9 de maio, justamente para evocar o dia da capitulação das forças nazifascistas em 1950, para a criação da Comunidade Económica do Carvão e do Aço. E foi assim que começou, com 6 países, com o Benelux, a França, a Alemanha, etc., começou a União Europeia, digamos, e depois teve aquela evolução que todos nós conhecemos. E representou, apesar de tudo, entre 45 e os escombros em que os fascistas e os nazis deixaram a Europa, e nomeadamente a Alemanha, mas não só a Alemanha, representou um progresso muitíssimo significativo. E um tempo de paz e de liberdade que é preciso reconhecer que existiu e continua a existir, felizmente, apesar de algumas ameaças de extrema-direita, continua a existir no quadro da União Europeia. O que acontece, do meu ponto de vista, é que a União Europeia, a partir de certa altura, e eu diria que é depois da entrada de Portugal, mas não tem que ver com a entrada de Portugal, nós entramos, quando a Europa passou de 12 para 15, nós entramos com a Espanha e com a Grécia, como estarão lembrados, aqueles que são mais velhos, como é o meu caso, infelizmente, nós estivemos à espera que houvesse condições para que a própria Espanha, que se libertou do fascismo depois de nós, pudesse ser aceite no quadro da União Europeia. E esperámos um ano pela Espanha. Entramos nós, entrou a Grécia e entramos a Espanha e Portugal na mesma altura. Salvo erro, em 1986 é o primeiro ano, é o 1º de janeiro de 1986. E houve, até aí e daí para a frente, até esta crise que estamos a viver desde há uns anos a esta parte, houve um progresso muitíssimo significativo. E temos que reconhecer que mesmo no nosso próprio país houve progressos muitíssimo significativos e nós recebemos ajudas também muito significativas que se traduziram em benefícios ao nível das infraestruturas e de uma série de outras coisas que se passaram na Europa. E temos que reconhecer que a Europa representou sempre, até aqui, um espaço de liberdade. Gonçalo Matias, do Partido Social Democrata, referiu-se ao projeto da União Europeia como um projeto fundamental e sem igual para o futuro de todos os portugueses. Da União Europeia é um projeto fundamental, um projeto de sucesso e um projeto sem o qual o nosso futuro coletivo, desde logo em Portugal, seria um futuro muito diferente. Reparem que é um projeto de paz na Europa, como disse o Luís Vicente, e ainda por cima é um projeto bem-sucedido de paz na Europa. Não é só um projeto de paz na Europa, é um projeto bem-sucedido na paz na Europa, porque é um projeto que nos garante desde a sua origem a paz. Não tem havido guerra na Europa, desde essa altura. É evidente que houve nas margens da Europa, mas não naqueles que fazem parte do projeto da União Europeia. É isso que eu me quero dizer. Há guerras, infelizmente, nas margens da Europa. Continua a haver. As margens da Europa cada vez estão mais longe, porque a Europa vai alargando. E a verdade é que aqueles que entram na Europa, a guerra acabou aí. Foi justamente o que aconteceu com países da Jugoslávia, por exemplo, onde existia a guerra, quando passaram a fazer parte da União Europeia, a guerra deixou de existir. Portanto, é isso que eu... E, portanto, eu não concordo nada com o Miguel Tiago quando ele diz que não se sente europeu ou que não sente uma identidade europeia, ou ainda menos quando ela lhe foi imposta à força. Eu já muitas vezes, por esse mundo de fora, me afirmei europeu. Quando me perguntavam de onde é que eu era, eu sou europeu. E não tenho nenhuma vergonha com isso, e acho, aliás, que isso
é retrato de um determinado traço da minha cultura, à qual eu tenho muito gosto e muita honra a pertencer. E, portanto, por oposição a outras culturas no mundo, eu sinto-me europeu, sinto que sou herdeiro dessa cultura europeia. Agora, para falar da questão dos refugiados, que eu acho que é uma questão hoje incontornável na Europa, eu diria que a questão dos refugiados é precisamente, ou o modo como a Europa tem reagido aos refugiados, é precisamente a negação daquilo que é a Europa. É a negação daquilo que é a Europa, ou daquilo que devia ser a Europa, e daquilo que é a Europa nos seus textos fundacionais e na sua origem histórica e ideológica, digamos assim. E, aliás, não é por acaso, e isto é muitas vezes esquecido, não é por acaso, pelo menos nas intervenções que me antecederam, com exceção do João Soares, por isso é que eu concordo tanto com ele, que a senhora Merkel, que é acusada de tantas coisas na Europa e que, quando foi à Grécia, foi recebida com símbolos nazis, etc., quando se dá a crise dos refugiados, anuncia que a Alemanha estava disposta a receber um número muito elevado de refugiados, muito superior àquele que a Europa no seu conjunto, aliás, estava disposta a receber. A Europa no seu conjunto estava disposta a receber. Que, aliás, no Conselho Europeu decidiu receber 160 mil e a Alemanha só num ano recebeu mais de 1 milhão. E recebeu mais de 1 milhão por indicação e por decisão da senhora Merkel, que, aliás, tem tido para ela, enfim, aí gabe-se a coragem, custos políticos significativos na Alemanha. E tem que ser a União Europeia a correr em conjunto a esta dificuldade e a dotar a Grécia dos meios necessários. Falava-se, por exemplo, da necessidade dos tais hotspots, que são centros de recolha de refugiados, de triagem, etc. Vários deles estavam sem funcionar. E estavam sem funcionar porque a Grécia dizia que não tinha recursos. Ora, não tem que ser a Grécia a dar estes recursos, tem que ser a União Europeia, porque este é um problema da União Europeia a dar esses recursos. E aquilo que se passa a seguir é o resultado disto mesmo, é o resultado de um falhanço em larga escala. O que se passa a seguir, com a ascensão de movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda, movimentos extremistas na Europa, alguns deles contra os estrangeiros e contra os refugiados, sobretudo de extrema-direita, reconheço. Alguns deles contra os estrangeiros e contra os refugiados, que vão cavalgar o descontentamento das populações. E esse descontentamento tem uma origem, que é a forma desorganizada como este fenómeno tem ocorrido. A forma desorganizada como se tem dado a entrada destas pessoas na União Europeia e como a sua recolocação, para usar um termo técnico, de um fenómeno que não é nada técnico, tem sido feita. E, portanto, isto é a demonstração de um mote que eu gostava de usar aqui. Não sei se o João Soares está de acordo comigo. Que é o seguinte: eu acho que nós precisamos de mais Europa, não é de menos Europa. Aquilo a que nós temos assistido é um déficit da Europa, não é um excesso da Europa. E, portanto, aquilo que nós precisamos, por exemplo, na crise dos refugiados, é de mais Europa. Como, enfim, sei que já não tenho muito tempo, mas só para fazer mais umas alusões aqui a alguns pontos que foram usados, e agora vou ser mais polémico, se possível ainda. Aquilo que nós precisamos durante a fase, ou aquilo que nós precisamos quando assistimos à desregulação financeira e à desregulação dos mercados, coisa com que eu estou inteiramente de acordo, aquilo que nós precisamos é de mais Europa e não de menos Europa. É de mais regulação e não de menos regulação. A intervenção do público também fez parte e as opiniões em muito divergiam. Primeiro, quando disse que a Europa tem uma matriz judaico-cristã, isso quer dizer, efetivamente, que a Europa não assume a cultura dos países do Sul, nomeadamente Espanha, Itália, Grécia, que na matriz não tem uma matriz só judaico-cristã, e nós aqui no Algarve sabemos perfeitamente isso. Depois, o ir lá para fora e dizer que é europeísta, europeu, eu também já estive fora da Europa. E nunca me passou pela cabeça dizer que eu era europeia. Quer dizer, eu sou portuguesa, não sou espanhola, não sou alemã, não sou holandesa. Curiosamente, até estava a trabalhar, quando estive fora da Europa, estive a trabalhar num projeto com uma universidade holandesa, em que estava com holandeses, mas nunca me passou pela cabeça dizer
que eu era europeia. Ainda dentro desta questão, nós não temos, eu acho que a cultura europeia, depois começou a falar dos valores europeus, e na realidade eu não sei o que é que são os valores europeus. O que é a cultura europeia? Há uma cultura europeia? Quer dizer, eu se calhar... Exatamente. Existe essa cultura, efetivamente, que é imposta. Mas eu acho que cada um de nós, se formos a ver, afinal, o que é que nós temos de cultura europeia, de valores europeus, cada um de nós. E quem for, eu também vivi noutro país da Europa e convivi, não vivi, mas passei algumas semanas noutros países, não é viver, mas pronto, passei algumas semanas noutros países e convivi com pessoas de todos os cantos da Europa e nós éramos completamente diferentes. Os espanhóis... Eu jantava às 8 da noite e os espanhóis jantavam às 10, enquanto que os holandeses jantavam às 5 da tarde. Epá, isto não é cultura. Aliás, a União Europeia, quando nós entramos na austeridade, a União Europeia fez com que os portugueses, por exemplo, deixassem de fazer uma coisa que é extremamente cultural, que é ir almoçar ou jantar fora. Há lá coisa mais cultural em Portugal do que juntar os amigos e irem comer fora? Isto não é cultura? Isto não... Porque nós estamos aqui a falar, cultura é teatro, é música, é literatura, mas a cultura também é os hábitos de um povo. E estes programas todos de austeridade, que foram impostos pela União Europeia, queriam também alterar esses valores. Alterar os valores nacionais do que nós temos. E isso nós também temos que questionar. Os senhores ministros das Finanças conseguem fazer diretas umas atrás das outras e reunir a horas completamente inimagináveis e depois, quando é para decidir a questão dos refugiados, que são crianças e mães e velhos e pais que estão a morrer, são reuniões que se marcam daí a 2 semanas e que afinal se volta atrás porque não se consegue um consenso e é completamente falacioso dizer que se estava a tratar do assunto em cima da hora, porque não se estava. Se bem se lembra, o Papa Francisco, quando iniciou o seu cargo, das primeiras coisas que fez foi visitar Lampedusa e chamar a atenção para isso. Há pessoas a morrer no Mediterrâneo, pelo menos desde 2014. Exatamente, eu estou a dizer pelo menos. E a União Europeia, há muito tempo, que tem e que trabalha nesses mecanismos, só que nunca teve vontade para os pôr a trabalhar a sério. Portanto, este é o maior fracasso. Quando isto acontece ao nível dos direitos humanos, que foi onde disse a área que... Por isso eu também me deu muita vontade de rir quando vi ali o Nobel da Paz 2012, se adivinhasse, devia-se ter vergonha, aquele prémio devia ser devolvido depois do que aconteceu a partir daí. Outra questão, tenho que terminar com o João Soares e dizer-lhe, quando fala da sociedade do espetáculo, eu acho que enquanto Ministro da Cultura, estava a falar da questão da sociedade do espetáculo e deu aquele exemplo da sua situação com o Facebook. Se havia a pessoa no governo que tinha a obrigação de saber o efeito de uma mensagem daquelas no Facebook naquilo que é uma sociedade de espetáculo, era o Ministro da Cultura. Quando dá os exemplos que toda a comunicação social se desviou dos outros assuntos todos por causa do seu posto, quer dizer, já se previa, não é? Não, o Ministro da Cultura devia prever. Porque realmente é esse o efeito, todos sabemos, aliás, há N exemplos de efeitos do que o Facebook tem feito e da capacidade viral e em muitos outros casos. E depois também lhe queria dizer que eu acho que o Ministro da Cultura, no momento que sabe que tem o seu orçamento de 104 milhões de euros, aí é que se devia ter demitido, porque é completamente inaceitável. Eu não consigo aceitar um único argumento que justifique para este governo, depois de tudo que os agentes culturais já tinham sofrido com o anterior governo, ter ainda um orçamento ainda mais baixo. É que nem que aumentassem 1 milhão de euros, mas ter um orçamento ainda mais baixo do que o orçamento da coligação é inaceitável. Eu não consigo encontrar um argumento que me utilize, que me apresente, e acredito que eu fui estando atenta e fui lendo as suas declarações, não há um que me consiga fazer entender aceitar aquele orçamento.
Eu queria dizer que eu nunca acreditei nesta União Europeia. As maiores potências europeias andaram sempre à luta por o domínio da Europa. E assistimos a uma coisa, que esta Alemanha conseguiu aquilo que a Alemanha de Hitler não conseguiu. O poder económico foi superior ao poder militar. Portugal há muito que fugiu da Europa, andou pelo mundo e deu-se bem. O nosso mundo na Europa é um mundo lusófono. E eu queria referir aqui também a importância cultural que deve ser atribuída e deve ser coisa ao mundo lusófono. E agradeço muito a presença destes nossos amigos. Talvez um dia destes volte a chatear-vos por outra razão qualquer. Contem com isso. Estejam sempre à espera e agradeço a vossa presença também. Muito obrigado. Esta foi mais uma iniciativa da Companhia de Teatro do Algarve, ATA.